bom? Nós vamos falar das funções do que e do se. Então, vamos lá comigo? Galera, olha, o que e o se, eles caem demais porque eles podem ser muita coisa, entendeu? E aí, o que que a gente vai pensar? Vocês já estudaram aí, dentro da análise sintática, o se como partícula, o se como pronome dentro. Vocês já estudaram todos os sis, né? Conjunção integrante, tudo. E essa aula, então, ela é uma aula muito específica. Por quê? Porque ela vai ser voltada, na verdade, só para vocês entenderem a diferença de um si para o outro e fazerem também aqueles macetões nossos. Então, o que eu vou fazer aqui? Dar para vocês os macetes. E nós vamos fazer bastante exercício, beleza? Essa é uma aula que você já teve, mas você não teve de maneira específica, só voltada para isso. Então, o que acontece? Nós vamos focar no macete exercício. Fechou? Fechou? Vamos lá comigo aqui, então. Coloquei aqui para vocês já todas as funções do se, beleza? Então, eu tenho aqui o se como partícula passivadora. Ele se liga a verbo transito ou verbo transito. O que parece objeto é sujeito ciente. Já falamos disso. Né? Ele pode ser passado para analítica. O se ele pode ser pronome reflexivo. Ele pode ser pronome. Ele pode ser índice de ação de sujeito. Ele pode ser conjunção integrante. E ele pode ser conjunção adverbial condicional. Então, ele pode ser também parte integrante do verbo, tá? Ele pode ser também parte integrante do verbo, são verbos pronominais que apresentam se, como por exemplo o verbo lembrar-se. Quem se lembra de algo. Então, eu me lembro, tu lembras, ele se lembra. Nós nos lembramos, vós vos lembrais, eles se lembram. Então, é quando o verbo mesmo já tem a... O verbo mesmo já tem o pronome. E ele pode ser também partícula expletiva de realce, que não tem nenhuma função, na verdade é só dar um real. Bom? Show? Então, vamos lá comigo aqui, olha. Eu separei para ficar melhor para vocês enxergarem. Então, isso aqui é só para vocês verem quais são os mais cobrados. E aqui está separadinho. Então, vamos lá. O se, ele é conjunção integrante quando ele introduz uma oração subordinada substantiva. E aí você substitui a oração por isso. Como assim, Má? Olha só. Não sei se ele virá. Então, quando eu falo não sei se ele virá, olha aqui. Não sei, oração principal. Se ele virá, oração subordinada. Aí, qual que é o nosso macete? Presta atenção aí no macete. Qual que é o macete? Você consegue substituir a oração por isso. Então, olha lá. Não sei isso. Se na hora que você substituir a oração por isso, o se sumir, ele é conjunção integrante. Então, olha lá. Não se sabe se eles virão. Beleza? Não se sabe se eles virão. Olha, eu tenho dois sis. Tem dois sis. Aí eu vou pegar. Qual que é a oração principal? Não se sabe. Oração subordinada. Eles virão. Subordinada. Aí eu vou tentar substituir por isso. Não se sabe isso. Ah, deu certo. Então, olha aqui comigo, ó. Vou mudar a cor aqui pra gente tentar mudar. Aparente. Então, vamos lá, ó. Não sei. Opa. Então, não sei isso. Fechou? Fechou. Então, é uma oração subordinada substantiva. Esse se sumiu no isso, não sumiu? Então, esse se é
conjunção integrante. Para ele ser conjunção integrante, ele tem que sumir no isso. Então, na hora que eu substituo por isso, ele desaparece. Não sei isso, sabe? Então, esse se que sumiu no isso, ele é conjunção integrante. Ô, Mar, e o outro se? Ele sumiu no isso? Não. Então, ele não é conjunção. Esse se aqui, a gente vai falar mais à frente, ele é partícula apassivadora. Fechou? Então, pegou aí. Né? Vou colocar outro exemplo aqui para vocês. Vamos lá. Veja se ele está lá fora. Então, veja se ele está lá fora. Oração principal. Veja. Se ele está lá fora, oração subordinada. Vamos lá. Substitui a oração por isso. Veja isso. Ah, o se sumiu? Sumiu. Então, esse se aqui é conjunção integrante. Fechou? Fechou, Mar. Fechou. O se ele é pronome reflexivo quando ele pode ser substituído por a si mesmo. Tá bom? E ele é reflexivo recíproco quando ele pode ser substituído por um ao outro ou por um com o outro. Por exemplo, vamos lá. Ela se viu no espelho. Então, ela viu a si mesma. Então, nesse caso, pronome reflexivo. Eles se cumprimentaram com alegria. Eles cumprimentaram um ao outro. Então, aqui, pronome reflexivo recíproco. Fechou? Fechou, Mar. O pronome, ele também pode ser, desculpa, o se, ele também pode ser uma conjunção adverbial condicional. Quando ele é uma conjunção adverbial condicional, você consegue substituir por caso. Então, por exemplo, olha, se você vier, pro que der e vier comigo, eu te prometo só. Olha lá, você vier. Então, esse se aqui, a gente consegue substituir caso você venha. Caso você. Por caso, ele é condicional. Fechou? Fechou, Mar. Vamos aqui para os outros casos do se. O se também pode ser partícula apassivadora. Vou ter que subir, porque eu vou ficar em cima. Tá? Deixa eu ver se aqui eu fiquei. Aqui eu também fiquei. Então, vou abrir aqui para vocês enxergarem. Tá bom? Darem aí um qualquer coisa. Show? E aí, vai dar certo. Agora, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Deu print certinho? Agora vamos aí para o outro se. O se, ele pode ser também partícula passivadora. Quando ele é partícula passivadora, você tem um verbo, lembra lá? Lembra aqui comigo. Já viu isso? Verbo na voz passiva sintética. E aí, olha aqui a manha. Ele vai se ligar somente a verbo transitivo direto ou verbo transitivo direto indireto. O que parece objeto direto é o sujeito paciente, e ele pode ser passado para a voz passiva analítica. Vamos pensar aqui, olha. Iniciaram-se as aulas. Beleza? Iniciaram-se as aulas. Então, pensa aqui comigo. Quem inicia a aula. Verbo transitivo direto. Mas se, geralmente, o que é partícula passivadora. O que parece objeto direto, as aulas, é sujeito paciente. Ah, Mar, como é que eu sei para tirar a dúvida? Passa para a voz passiva analítica. As aulas foram
Fechou? Fechou, Mar. E quanto que ele é índice de determinação do sujeito? Ele é índice de determinação do sujeito quando ele se liga a verbo intransitivo, verbo transitivo ou verbo de ligação, tá? Ele desculpa, ele é índice de determinação do sujeito, aqui faltou, vou apagar aqui, é índice de determinação do sujeito. Ele é seguido preposição, advérbio ou adjetivo. Ele possui sujeito indeterminado e o verbo sempre terceira pessoa do singular. Show? Então, pensa aqui comigo, olha. Precisa-se de estudantes. Então, quem precisa de algo, verbo transitivo indireto. Mas se, que é índice de determinação do sujeito. Olha aqui, depois da preposição, então, de estudantes, objeto indireto, ação do sujeito, sujeito determinado. Fechou? Fechou. Eu vou. Antes da gente falar do quê? Antes da gente falar do quê, eu vou colocar aqui para vocês ficarem me. Eu passo para uma questão aqui, só para não ter a resposta da. Tá? Então vamos lá comigo. Voltei aí, ó. Observe a palavra si nos trechos abaixo. Não sei dizer, é essa mesmo. Tivessem infecção de distúrbios mentais, por mais que se melhore a escola, batalhões de alunos melhorar. Ricas, não se admite uma criança com deficiência visual sem um par de óculos. Por isso, querem levar a sério a educação. Então, olha aí. Tem vários cis aí e eu quero que vocês me falem qual que é a classificação. Dá um stopzinho aí, tá? Para um pouquinho. Faz bonitinho. Bom, faz aí bonitinho. Dá um stop. Vou começar a fazer agora com vocês. Bom? Só para vocês pegarem a. Então, vamos lá comigo. Não sei dizer se a divisão é essa mesmo. Então, olha só. Não sei dizer oração principal. Aí eu vou tentar todas as opções. A primeira opção que a gente viu foi o se lá como conjunção integrante. Então eu vou colocar aqui a oração principal e aqui eu tenho uma oração subordinada e eu vou tentar substituir essa oração subordinada por isso. Então olha lá. Não sei dizer isso. Subordinada substantivo. No caso, ela é objetivo direto, né? Aí eu fiz. Não sei dizer isso. O se sumiu, não sumiu? Sumiu. Se ele sumiu dentro disso, ele é conjunção integrante. Se tivessem feito uma avaliação de distúrbios mentais. Então, vamos olhar aqui, ó. Isso, distúrbios mentais? Não. Então, vai mudar. A si mesmo tivessem feito? Um ao outro tivessem feito? Não. Então, aqui, ó, eu consigo por caso. Caso tivessem feito, eu substituo por caso. Aqui é uma conjunção condicional. Beleza? Então vamos lá. Por mais que se melhore a escola, por mais que isso, vai dar. Por mais que a si mesmo, por mais que um ao outro, por mais que caso, não. Então olha lá. Quem melhora, melhora algo. Verbo transitivo direto. Mas se é partícula passivadora e o que parece objeto direto é sujeito. Então, por mais que a escola seja melhorada, que é partícula passivadora. Vamos lá no próximo. Nas famílias mais ricas, não se admite, por exemplo, uma criança com deficiência visual. Então,
Nas famílias não se admite. Quem admite, admite algo. O verbo transitivo direto, mas se é partícula passivadora. O que não é admitido? Uma criança com deficiência visual sem um par de óculos. Vai ser ciente. É sujeito ciente. Olha lá. Por isso, se quiserem levar a sério, então, por isso, caso queiram levar a sério, esse se é condicional. Então, ficou conjunção integrante, conjunção condicional, partícula passivadora, partícula conjunção condicional. Então, vamos lá. Analisando a função do si nesse texto, conclui que há, respectivamente, conjunção integrante, conjunção condicional, pronome apassivador e conjunção. Então, aqui, ó, já posso tirar a porque não é conjunção condicional a primeira. Então, aqui, a B, a C e a D estão certas. Conjunção condicional, tá certa aqui, tá certa aqui. Pronome apassivador, tá certo aqui. Índice de determinação de sujeito, tá errado. Pode tirar. Pronome apassivador também tá certo aqui. Índice de determinação de sujeito aqui tá falso. Pode tirar. Então, ficou só a letra D, né? Pronome apassivador aqui. Resposta, letra D. Isso. Então, é isso, galera. Agora vamos voltar lá no que, beleza? Apareci aqui. Mas vamos aqui. O que ele pode ser várias coisas também. O que ele pode ser preposição. Então, quando ele pode ser preposição, você substitui ele por de. Então, olha só, quando você fala assim, tenho que ir. Aí é tenho de ir. Entendeu? Então, esse que ele é preposição. O que ele é pronome relativo quando ele introduz uma oração subordinada adjetivo e quando ele pode ser substituído por o qual e seus derivados. Por exemplo, tenho o que eu quero. Então, olha lá. Dá aqui para ver se. Tenho o que eu quero. Tenho aqui o qual eu quero. Entendeu? Vamos colocar outra aqui. A árvore caiu, era velha. Beleza? Aí, olha só. A árvore que caiu era velha. A árvore, para mudar aqui a cor. A árvore a qual caiu. Então, conseguiu substituir por o qual, a qual, os quais, as quais, tá? Aí você tem, então, uma oração subordinada adjetiva, você tem um pronome relativo. O que pode ser uma conjunção explicativa? Presta atenção aqui no macete. Se ela for uma conjunção explicativa, ela se liga a um verbo imperativo. Por exemplo, corra, que a polícia vem aí. Então, corra, que a polícia vem aí. Então, corra, porque a polícia vem aí. Tá vendo que corra tá no imperativo? Corra. Caso o que vai ser conjunção explicativa. Ela só é conjunção explicativa se ela tiver antecedida de verbo no imperativo. Tá bom? Conjunção integrante. Você vai substituir a oração por isso. Olha. Quero, você me queira.
Quero, oração principal. Você me queira, oração subordinada. Quero isso. Ah, o que sumiu no isso. É igual o se. Então, se o que sumiu no isso, direta. E esse aqui é conjunção integrante. Show? Pode ser também conjunção adverbial consecutiva. Que é precedido geralmente por expressões como tão e tanto. Então, olha lá. Tantas vezes o pato foi pra pato. Então, tantas vezes o pato e foi pra panela. Pato, pateta. Então, olha, tantas fez. Ela chorou tanto que perdeu as glândulas. Pode ser um advérbio de intensidade, e aí você vai substituir por qual? Por exemplo, que beleza. Ou, desculpa, que belo. Então, que belo. Olha aqui, quão belo. E se ele fosse por quanto ou quanta, é um pronome. Que beleza. A substituição. Aqui eu coloquei um pouquinho maior para você. Pronome relativo, então, substituir por o qual. Beleza? Ou seus derivados. Então, vou colocar aqui um exemplo. O rio que deságua do Atlântico é o São Francisco. Beleza? Então, o rio, o qual. O qual deu certinho. Ó, vou contar um segredo para vocês também. Toda vez que eu usar a expressão o que sem acento, o ou é pronome demonstrativo e que é pronome relativo. Por exemplo, ó, quero o você escolheu. Marina, qual lanche você quer? Quero que você escolheu. Então, toda vez que eu tiver o que, o ou é pronome demonstrativo, anota aí. O é pronome demonstrativo e o que é pronome relativo. Então, porque eu posso substituir quero aqui o qual você escolheu. Beleza? Toda vez que você tiver o que, o é pronome demonstrativo e é pronome relativo. Toda vez que você tiver um pronome de oração, a oração é oração, oração adjetiva. Beleza? Beleza, Mar. Fechou. Conjunção integrante, então, você substitui a oração toda por isso. Você coloca lá. Não sei. Deixa eu pensar. Não sei, não. Não sabem que ele virá. Não sabem. Quem sabe, sabe de algo. Oração principal. Sabem isso. Coloquei aqui o não sabem isso. O que sumiu no isso. Então, esse que aqui é conjunção integrante. Para ele ser conjunção explicativa, ele tem que sempre ser ligado por um verbo no imperativo. Vou colocar aqui a diferença, inclusive, tá? Da causal para a explicativa. Então, vamos lá. Entre que já vou começar. Entrou porque já ia começar. Beleza? Então, olha só. Entre aqui é um verbo no imperativo. Imperativo lembra do imperador. O que o imperador faz?
da ordem. Então, imperativo, imperador. Então, olha aqui, entre verbo no imperativo, certo? E já vou começar, então, oração coordenada explicativa. Esse que aqui é uma conjunção explicativa. Agora, olha aqui, entrou porque já íamos começar. Não está no verbo imperativo. Então, se não está no modo imperativo, esse porque aqui é conjunção causal. Essa é a diferença da oração subordinada adverbial causal para a oração coordenada explicativa, tá? A coordenada explicativa, ela sempre vem antecedendo o verbo no imperativo. Pressupõe que você não tem uma causa para manter. Beleza? Fechou, Mar. Fechou. Fechou, fechou, fechou. Vou voltar aqui para nosso exemplo aqui. Então, olha lá. Vamos pensar outro aqui. Saia, já que eu falei em estou atrasada. Então, esse saia, né, verbo interativo. Então, esse que aqui, estou atrasada, com explicativa. Show? Fechou. E aí, a gente tem o que como preposição, igual eu falei com vocês, é só substituir. Então, tenho que ir. Aí você consegue substituir por de. Tenho de ir. Bom, tenho de ir. Conjunção adverbial consecutiva. Ele é sempre antecedido com tão, tanto, adjuntos adverbiais. Verdade. Então, por exemplo, gritou tanto, olha o tanto aqui, que perdeu a voz. Esse que aí, ele é. Ele pode ser advérbio de intensidade, quando ele se liga a adjetivo ou a advérbio. Pode ser substituído por qual? Você fala assim, que longe é a sua casa? Então, quão longe, beleza? Substitui por quão, adjunto adverbial ou advérbio psicológico. Ele pode ser também pronome indefinido. Quando ele é pronome indefinido, ele se liga a substantivo. E aí, ele pode ser substituído por quanto ou quanta. Então, olha lá. Que beleza! Quanta beleza! Que sorte a nós! Quanta sorte! Beleza? Beleza, Mar. Peguei a manha. Então, já que você pegou a manha, vamos aqui para o exercício de fixação. Olha lá a frase. E há poetas que pensam que é o arrebol. A partícula que, aí, né, o que? Introduz respectivamente orações. Dá um pause aí, um stopzinho. Faz. Bom, eu vou começar a fazer agora com você. Então, e há poetas míopes, os quais. Então, se isso aqui é os quais, isso é um pronome relativo. E os pronomes relativos iniciam orações. Vamos passar aqui, ó. Pronomes relativos iniciam orações subordinadas a adjetivo. Vamos lá. Aqui é um pronome relativo, então a primeira é uma oração subordinada adjetiva restritiva, que não tem vírgula. Beleza? Então, e há poetas que pensam que é o arrebol. Quem pensa, pensa algo. Verbo transitivo direto. Pensam o quê? Pensam isso. Opa, tá vendo que o que sumiu no isso? E o que sumiu no isso, ele é conjunção integrante. E a conjunção integrante inicia uma oração subordinada substantiva. Quem pensa, pensa algo, então verbo transitivo direto, objeto direto. Oração subordinada substantiva, objetiva direta.
Então, olha aí. Tararam, tararam. Resposta, letra A. Esse subordinado adjetivo subordinado. Objetiva direta. Então, há poetas míopes que pensam, esse que aqui, pronome relativo. Esses que pensam, oração subordinada, adjetivo. E aqui que pensam que é o carnaval, que pensam que é o arrebol. Pensam isso. Então, se o que sumir, conjunção integrante. Essa. Show? Agora vamos aqui para outra questão. Ah, essa a gente já fez. Para mais uma questão aí. Se suprimirmos o pronome indefinido quem e acrescentarmos se a forma verbal informou, na frase informou que haverá aula. Acho que a gente já fez essa questão em algum momento da nossa vida. Ah, ninguém informou que haverá aula. Então, vai tirar o ninguém e vai colocar o se. Então, informou-se que haverá aula. Então, vamos lá. Quem informa, informa algo. Até de outra. Quem informa, informa algo. Verbo transitivo direto. Verbo transitivo direto mais se, o se é partícula passivadora. E o que parece objeto é sujeito. Então, o que haverá aula é sujeito. Ah, como que eu sei se é mesmo? Que haverá aula foi formado. Então, aí, posta de fins. Que haverá aula. Temos aqui, então, mais uma questãozinha. Ó, espia se ele está na esquina. Qual das opções abaixo não analisa corretamente esse período? Saber qual que não analisa. Vamos lá. Espia, oração principal. Se ele está na esquina, espia isso. Ah, então oração subordinada, substantivo. Quem espia, espia algo, verbo transitivo direto, objetiva direta. Então, aqui esse se, já que ele some no isso, ele é conjunção integrante. Então, vamos lá. É um período composto por subordinação? Sim, né? Tem nada aí. Tem uma conjunção integrante iniciando a segunda oração? Tem sim. É o se. Beleza? O verbo da primeira oração é transitivo direto? É sim. Verdadeiro. E o verbo da segunda oração é um verbo de ligação? Não. Né? Opa. Não. Por que que não? Então, se ele está na esquina, esquina aqui é adjunto adverbial de lugar. E se é adjunto adverbial de lugar, esse está aí é verbo. Portanto, posta letra. Agora vamos aí para a nossa última questão. Em todas as frases, em si, marque um jeito, dois se ele for pronome apontador. Então, você vai colocar, quando perguntar assim, o macetão aí do lado, ó, verbo transitivo ou verbo bitransitivo. Mas se é partícula passivadora. Certo? É sujeito. Agora, se também pode, tá? Verbo intransitivo, verbo transitivo indireto ou verbo de ligação, mas se é terminação sujeito. E aí a gente tem também algum, você vai ter, ele vai ser seguido preposição
adjetivo ou advérbio. E o verbo é sempre terceira. Então vamos lá. Declarou-se o estado de Guerra Fria. Dá um stopzinho. Faz você. Que a gente já vai fazer junto. Ou? Então vamos lá. Declarou-se o estado de Guerra Fria. Quem declara, declara algo. Verbo transitivo direto. Mas se o se é partícula passivadora. Para tirar a dúvida, tenta passar para a voz passiva analítica. Estado de guerra foi declarado, as duas potências. Então, verbo transitivo direto e indireto, né? Porque as duas potências, direto e indireto. Então, aqui, número 2, porque é pronome apassivador. Então, você já pode tirar a letra A. Tratava-se de uma mulher de idade. Olha a preposição zona aqui, ó. Então, verbo transitivo mais se, o se é índice, terminação do jeito. E de uma mulher de idade. Número 1. Beleza? Já pode tirar a letra C também. Acenderam-se afinal os candeeiros. Tá vendo que tá no plural? Como tá no plural, não pode ser índice de determinação de sujeito. O índice de determinação de sujeito, o verbo é sempre a pessoa de singular. Então não pode ser 1, aqui pode ser 2. Tá bom? Então você já pode tirar a letra D aí. A resposta vai ser a letra D. E vai ficar, ó. Acenderam-se afinal. Então quem acende, acende algo. Verbo partícula ou pronome é passivador. Então, os candeeiros foram acesos. Abriram-se as aulas. A mesma coisa aqui, ó, tá no plural já. Pode botar o 2. Quem abre, abre algo, verbo transitivo mais passivadora. As aulas, parece objeto, é sujeito. Nas galerias jogava-se infernalmente. Quem joga geralmente joga algo, mas infernalmente é advérbio. Como é advérbio, olha aqui, ó. Esse sim. O 2, 1, 2, 2, 1. Letra show. Então, aí, letra B de anos. Então é isso, galera. Qualquer coisa pode entrar em contato. Espero que vocês tenham aí arrasado toda a matéria. Essa matéria cai muito.